Boa noite com Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus continue sempre se multiplicando dentro de nossos corações. Amém. Eu queria ler uma escritura que encontra-se em São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Senhor Jesus, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua mão de ajuda, pelo sustento de nossas almas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue sempre nos ajudando. Amém. Quando Jesus disse que nos últimos dias viriam falsos cristos, ele não estava brincando. E segundo ele, era uma classe de pessoas que conheciam a palavra em parte, que Jesus mandou nos disse, melhor dizendo, para que tivéssemos cuidados com essa classe de pessoas, porque, se possível fosse, elas enganariam até os escolhidos. E eu fico pensando, irmãos, uma coisa para ser parecido com o verdadeiro, uma coisa para enganar, se possível fora, tem que ser muito parecido com o verdadeiro. Eu já peguei uma nota de R$ 50 falsa, uma época, e se não fosse através de um determinado olhar de alguém que soubesse, nós teríamos sido enganados. Então, uma coisa para, se possível, enganar o eleito, teria que ser uma coisa muito parecido com o verdadeiro. E o profeta nos diz que Deus, primeiramente, ele começa algo. Ele começa uma obra, ele começa um caminho, ele abre a primeira porta. Segundo ele, depois o diabo começa a personificar. Nos dias de Moisés, primeiro Deus levantou Moisés. Antes, os personificadores não personificavam aquilo que era de Deus, o ministério de Moisés. Depois que Moisés começou a pregar, a introduzir aquele êxodo, aquele primeiro êxodo, aquela primeira saída, primeiro teve que Moisés fazer para então o diabo personificar os sinais e maravilhas. Mais propriamente os sinais, né? O diabo tentou perverter. Eu queria ler na mensagem as 7 eras da igreja, a era de Esmirna, parágrafo 49, o profeta diz assim: quando a igreja, vou repetir, quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. É como Eva. Quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Ora, vocês compreendem o que ela queria realmente dizer com isto? Ela pensava que tinha um homem do Senhor. Vejam, uma vez que ela tinha sido enganada, aceitando a palavra de Satanás ao invés da palavra de Deus, ela pensava que então que o que quer que dissesse era certo.
Aí é que ocorre o problema. Porque a pessoa, quando ele sai do que é certo, tudo que ele disser para ele é verdadeiro. Quando a pessoa sai do que é verdadeiro, tudo que ele pensa, tudo que ele disser, ele vai pensar que é certo. Muitas das vezes o julgamento de Deus está caindo sobre um homem, sobre uma mulher que sai fora da vontade de Deus, fora do ministério de Deus, e ele pensa que aquilo é normal, aquilo é comum, porque a mente dele foi cauterizada pela palavra do erro. Mas o profeta continua dizendo aqui, ó, mas Deus tinha estabelecido leis em seu universo. Uma boa semente pode produzir somente um bom fruto, e a má semente pode produzir somente um mau fruto. Agora, cada semente, posto que diferentes, utilizariam a mesma terra, o mesmo alimento, umidade, luz do sol, mas produziriam segundo a sua espécie. É o que nós vemos, né? É o que nós vemos no ministério de Moisés. Nós vemos no ministério de Balaão. Balaão foi chamado por Deus, mas a semente que estava dentro dele era uma semente contrária. E na mensagem de 3 classes de crente, nunca esqueça disso. Há sempre 3 classes de crente. E eu faço uma pergunta. Em qual dessas 3 classes você está incluído? Faça um exame, como diz, né, no Evangelho de São João 11:23, do 23 a seguir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você mesmo. E faça uma seguinte interrogação para você mesmo. Em qual dessas 3 classes de crente eu estou? 3 classes de crente, parágrafo 141, o profeta diz assim, ó. Agora, Judas creu que havia encontrado uma falha. Aí é que está a questão. Sempre o anticristo fica procurando uma falha no povo de Deus, num homem de Deus, numa mulher de Deus. O profeta diz, este ministro também creu que havia encontrado uma. Muitas vezes pensam que tem encontrado algo. Pensam que tem encontrado algo. Mas logo se prova que não é assim. Eu acho interessante as pessoas falando de A, de B, de C, falando de um certo ministro aí, um grande homem, e disseram, nós temos provas que ele fez isso, que ele fez aquilo. Veja o que o profeta diz aqui, ó. Muitas vezes pensam que tem encontrado algo, mas logo se prova que não é assim. Esses são os crentes manufaturados, hipócritas. Veja o que o profeta diz aqui, irmãos, ó. Estão 95% na palavra, mas assim também estava Eva. Eva tinha 99,9 mas esse 10º fora da palavra causou toda a morte e tristeza que existe hoje. Você vê pessoas aí que foram batizadas no nome de Jesus, crendo no profeta, vira as costas e vai para a denominação. Uma pessoa dessa, ele nunca foi revelado na vida. Nunca. Pessoa viu os sinais, teve o privilégio de ir na terra do profeta, fez isso, viu aquilo outro, viu as maravilhas, as bênçãos, um caminhão cheio de testemunhos.
dado através do ministério do profeta, pessoas que foram abençoadas, foram ajudadas por ele. Aí chega ao ponto de crer que o irmão Brando não é mais profeta. E eu faço uma pergunta. Eu vou repetir o que eu li na mensagem. Era de Esmirna, parágrafo 49. Eu vou repetir. Depois, quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. Depois que sai de trás da palavra verdadeira, do ministério da hora, vai crer ou vão crer em qualquer coisa, até ao ponto de tirar o irmão Brana como profeta e colocar um oitavo profeta. Tirar ou colocar. O profeta diz aqui, ó. Eva tinha 99 e 9 décimos, mas esse décimo fora da palavra causou toda a morte e tristeza que existe hoje. Isso é o mesmo que condena a todas as organizações. O profeta já citou denominação. Agora ele vai citar outro grupo, ó. E grupos semelhantes. Que grupos semelhantes? Pessoas que Deus envia o ministério, no caso de Datan, Coré, Abirão. Deus levantou Moisés, eles quiseram também fazer um grupo para eles, não quiseram ficar atrás. Ao ponto de dizer, Moisés, mas só tu que quer falar com Deus, nós também queremos. Por que que eles não ficaram atrás do ministério dado por Deus para Moisés? E hoje é a mesma coisa. Por que que as pessoas não se arrependem e voltam e ficam atrás do ministério que Deus deu para nós no Brasil, através do pastor Joaquim? Não é só ele, mas ele foi quem começou. E ele tem também o ministério apostolado. Você me diz, pastor, eu creio no profeta. Você não crê no profeta. Você pensa que crê no profeta. Não tem como você crer na palavra de Deus. Você diz, eu estou com a palavra. Que palavra? Efésios 4, 11, se não me falha a memória. E ele subiu ao céu e desceu e deu dons aos homens. Ele deu dom para apóstolo, profeta, pastores, evangelistas, mestres. Então, se você descrer de um dom daquele, você não crê na palavra. Você está como Eva, 99,9%, mas você não está os 10%, os 100% na palavra. E o profeta diz, Eva só saiu fora 1/10. Jogou nós, todo mundo nesse caos. Agora imagine, se você ficar contra um ministério. E o profeta continua dizendo aqui, ó. Grupos semelhantes. Porque não tomam toda a palavra de Deus. Esses são os crentes manufaturados. E encontramos que sempre tem sido assim. Negam a verdadeira palavra vindicada. Tem estado em todas as gerações, todas. Então nessa também tem também. E os encontramos a cada passo. Também são muito religiosos. São muitos religiosos. 142. Encontramos que Jesus nos tem alertado. Jesus tem nos alertado. Quanto a esta classe de pessoas nestes últimos dias, porque estes seriam tão semelhantes aos verdadeiros crentes que até enganariam aos próprios escolhidos. Quem são? O profeta diz, os Judas. Esta gente chega a tal altura, veja que não é pessoa normal, não é denominação, não é gente que crê em parte da mensagem lá longe, um pouco, não. Essa classe que Jesus está citando aqui é uma classe que elas crê 99,9% na palavra. É gente de perto, gente de próximo do ministério, gente que
comeu. Tinha homem que, para vocês terem uma ideia, o profeta fala de um homem que comia com ele, andava com ele, era amigo dele, amigo dele. O profeta pregou uma mensagem, ele não gostou, foi lá e dividiu a igreja do profeta no meio. Aí você diz, não, mas o profeta disse que aquele homem tinha um Espírito Santo. Tinha. Aquele homem tinha um Espírito de Cristo nele. Balaão também tinha um Espírito de Cristo nele. Mas, no entanto, Balaão vendeu sua primogenitura. O profeta diz que tem pessoas, esses Judas, eles têm que ter o Espírito Santo para poder fazer com que o povo se engane. Porque Jesus sabe que o Espírito Santo ele só tem domínio sobre um homem, sobre uma mulher, se ele estiver na alma. O homem que dividiu a igreja do irmão Branham tinha o Espírito Santo, mas tinha o Espírito Santo no espírito dele e na carne dele. Não tinha o Espírito Santo na alma. Se ele tivesse o Espírito Santo na alma dele, ele nunca teria dividido a igreja do profeta. Nunca. Esta gente chega a tal altura até ao ponto onde choram, gritam, reclamam expulsar demônios e tudo mais. Logo voltam e nega a palavra. Exatamente. Tem uma aparência de piedade. Inocente, né? Chora, as pessoas creem porque chora e se expressa bem, articula bem as palavras. Isso aí, para as pessoas, é o Espírito Santo, né? Só que não é. Vejam bem até onde chegou Judas. O espírito de Judas subiu às alturas do Evangelho até perto de Pentecoste. Mas quando chegou ao tempo de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e estas outras coisas que são parte do batismo do Espírito Santo, ele teve que dar as costas, virar, porque a semente que estava em Judas era diferente. Ali mostrou suas cores. E esse espírito pode viver nessas denominações até chegar a essa verdade. Logo dali tem que lançar para trás, tal como fez o próprio espírito que está. E esse está aqui é no tempo presente. Quer dizer que esses grupos já têm. Está sobre eles o qual foi o precursor de sua vinda, tal como João foi o precursor da vinda de Jesus. Agora você diz, Jesus disse que seriam tão semelhantes. Bem, os eleitos são os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo, os quais creem em toda palavra de vida. Esses são os eleitos. Agora, veja bem este aqui. Eu digo isto reverente a respeito juntamente com o amor de Deus, porque se não é assim, então sou eu o que deve estar ajoelhado ante este altar. Notem bem. Jesus disse que enganariam aos próprios escolhidos se fosse possível. Estes certamente não são. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, que eu estou lendo a mensagem de 3 classes de crente, pregada 24 de novembro de 1963. Eu estou lendo o parágrafo 143. Veja o que o profeta diz aqui, ó. O profeta chega a dizer aqui, ó. Notem bem, Jesus disse que enganariam aos próprios escolhidos se fosse possível. Estes certamente não são os metodistas, nem os batistas, porque sabemos que os tais são incrédulos desde o princípio. Estes são os pentecostais, ou seja, a organização pentecostal, os quais se denominaram e formaram suas fronteiras
sem a palavra, e dessa maneira construíram seus muros com sua organização, deixando fora a palavra. Pentecostais. Em um certo sentido, ele está falando para nós. Porque nós estamos na doutrina dos apóstolos profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E o profeta continua dizendo aqui, ó, esses enganariam aos próprios escolhidos se fossem possível, porque são muito semelhantes aos verdadeiros. Choram, gritam, saltam, reclamam ter cultos de cura e etc. Judas e os demais também fizeram isso mesmo. Quando saíram e voltaram felizes e até tinham seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Porém, recordem, a noiva não se conta nesse número. Ela sobe no rapto. Graças a Deus que nós não somos enganados. Agora eu vou ler aqui também parágrafo 145 da mensagem As Três Classes de Crente. Agora notem bem, enganariam aos escolhidos. Destes é que temos que cuidar-nos. Veja que o profeta está nos advertindo. Ó, destes é que temos que cuidar-nos. Esses são os que seguem de perto, não de longe, de perto, que está ali, estava ali ao lado do ministério, comendo, bebendo. Quem mais causou problema na vida de Jesus foi Judas, que comeu com ele ao ponto dele dizer, quem come, quem mete a mão no meu prato e come comigo, me trairá. O profeta diz que esse segue de perto dizendo, sim, irmão, aleluia, sim, glória a Deus. Porém, em seus corações tem outro propósito. Eles ficam lhe falando, elogiando, enquanto está se alimentando, está tendo churrasco, está tendo isso, está tendo aquilo. Mas só esperam a oportunidade para darem seus botes. Lhe convidam à sua igreja, mas com que fim? Para atrair a multidão com o propósito de tirar cada um todo o dinheiro que possam. Vocês pensam que esse tanto de separação tem isso aí é amor às almas? Isso aí é amor aos bolsos, amor aos carros de luxo, às fazendas enormes. É por isso que eu lembro do pastor Joaquim, o homem que praticamente não tinha nada no nome dele. Se ele fosse como muitos aí, ele era para ser um dos homens mais ricos do estado de Goiás. Mas aquele teve amor pelas almas. E Deus tem levantado homens também que têm esse mesmo desejo de salvar as almas, de levar as almas ao arrependimento. Graças a Deus. Creem vocês que eu não sei disso? Talvez eles pensam que eu não saiba. O profeta já sabia de tudo isso que ia acontecer, tudo. E ele está dizendo aqui, ó, creem vocês que eu sei disso? Que eu sei isso? Talvez eles pensam que eu não saiba, porém o sei. Por isso que o profeta, já sabendo disso, pelo discernimento, o profeta nos adverte nas mensagens. E ele fala, o nosso destino eterno está baseado não na revelação, mas sim na classe de discernimento, daquilo que vemos e ouvimos. O profeta sabia que a noiva ela tinha um discernimento para saber aonde ela iria pisar. Jesus conhecia desde o princípio quem era o enganador. Porém, o que fez? Esperou até que chegasse o tempo. Assim devemos fazer sempre, esperar até o preciso momento. Não se mova você por sua própria conta, mas espere este momento. Por que as pessoas não esperaram para ver o desfecho? Vão pela cabeça de um, pela cabeça de outro, cabeça de um, cabeça de outro. O cristão não é assim. Jesus disse
Não quereis vós ir também? Pedro não ficou em cima do muro. Pedro não disse assim, eu vou ficar neutro, não vou ficar nem de um lado nem do outro. Não, Pedro já tinha aquela fagulha no coração. Pedro chegou ao ponto de dizer, para quem iremos nós? Ele não esperou ver se a esposa ia ficar de um lado, se a mãe ia ficar de um lado, se o irmão ia ficar de um lado, se a irmã ia ficar do outro lado. Não. Pedro falou por ele mesmo, ele aceitou aquilo incondicionalmente. Se os outros não quisessem ir, mas com aquelas palavras ele estava dizendo, se vocês quiserem, vocês podem ir, mas eu vou ficar atrás do ministério desse Jesus, porque ele é o Cristo. E a atitude dele, Deus o exaltou de uma maneira tão tremenda que deu a chave do reino dos céus para Pedro. E disse, o que tu fizeres na terra, o que tu ligares na terra, também será ligado no céu. E o que tu desligares na terra, será desligado no céu. Tenha posição, tenha certeza, não fica Maria vai com as outras, não. Deus tem levantado um ministério com mais de 50 anos que prega essa mensagem, nunca saiu fora. Será que Deus ia abandonar assim o povo? Eles pensaram mesmo com Moisés, ao ponto de dizer assim, esse homem fez isso, fez aquilo outro. Então apareceu os consertadores de altar, chamados Janes e Jambres. Depois apareceu Datã, Coré e Abirão. Não, nós vamos mostrar para o povo também um caminho. Por que que as pessoas não ficaram atrás do ministério que Deus levantou? Porque quando você diz que o ministério desse homem, Joaquim Gonçalves, é falso, você tem que pedir a Deus mesmo para ser falso. Porque se for verdadeiro, você não tem salvação mais, você já blasfemou. Porque você não tem paciência de esperar. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência. 146, eu estou lendo mensagem do profeta. Profeta nos advertindo. Antes mesmo de eu nascer, o profeta já estava nos advertindo. Tem aparência de piedade e assim continuam no caminho. Esse é o grupo de enganadores. Cuide-se desses enganadores. Não é do crente nem do incrédulo, mas do crente manufaturado. O incrédulo é o mundo. O crente é a denominação. E o crente manufaturado é gente de dentro da mensagem. Será que as pessoas não veem isso? O profeta diz, irmão, o que estão fazendo? Caminhando às apalpadelas, até que pensam que tem algo. Vão tirando das pessoas cada centavo que podem e pondo este dinheiro nessas organizações tão grandes. Faz um aqui, outro ali, faz uma igreja aqui, outra ali, faz uma igreja aqui, outra ali, a fim de chamar mais membros, né? Conta as quais nós estamos abertamente e eles bem o sabem. Eles o sabem muito bem. E não importa o que a gente diga, porque eles já têm alertado a toda a sua gente antes que a gente chegue. Eles lhe têm dito, não escutem aquilo. Ele não sabia que o Senhor me havia revelado isso estando ali em meu quarto. Eu me fui diretamente ao culto, possivelmente muitos de vocês estavam presentes, e disse, por que diria um homem uma coisa como esta quando a palavra plenamente... Agora, eu não disse que era profeta. Ele foi quem eu disse. E a palavra profeta em inglês quer dizer pregador. Porém, o vidente no Antigo Testamento era um homem que tinha interpretação divina da palavra, e a prova disto que era que chegava a palavra e ele a podia ver de antemão. O profeta, se vocês observarem, o profeta começa falando das três classes: o incrédulo, o mundo, o crente, denominação, e o crente manufaturado. E ele continua dando ênfase para nós olharmos
para o crente manufaturado. Ele chega a dizer aqui, ó, parágrafo 145 da mensagem Três Classes de Crente. Lê na tua mensagem lá, pode ler lá. Destes é que temos que cuidar-nos. Porque eu já ouvi muito as pessoas dizer assim. Inclusive fui até criticado por pessoas. Eu falava, gente, não tem como. Não, estão falando da mensagem. Não tem problema, tá falando da mensagem. O profeta está dizendo aqui, ó, destes é que temos que cuidar-nos. Esses são os crentes manufaturados. Porque quando a pessoa está ali e ele não sabe, é uma coisa. Mas quando você tem a oportunidade de escolher sair ou ficar, a tua decisão, o profeta chega a dizer, a nossa decisão, ela define o nosso destino eterno. A nossa decisão define o nosso destino eterno. Só para refrescar sua mente. Você vai ficar... Deus levantou um homem. Porque as pessoas eles não querem aceitar que Deus levantou, deu um ministério para um homem chamado Joaquim Gonçalves. Eles não querem aceitar. Agora imagine. Quem fica jogando pedra, quem fica contra, servindo de obstáculo. Imagine, pense você, se você estiver errado. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com as almas que você está guiando? O profeta chega a dizer aqui, ó, eles, vou ler o 146 aqui, parte do 146, o que o profeta diz aqui, ó. Ó irmão, que estão fazendo? Caminhando às apalpadelas, até que pensam que tem algo. Estão andando e apalpando, pensando que tem algo, mas não tem. Então, Deus é só ter humildade de reconhecer. Se você tem um ministério, tem um dom, não tente passar na frente. Espera, se você tem que ter confiança no seu ministério. Se você tem um ministério dado por Deus, Deus vai te colocar no caminho. Não precisa passar na frente como Coré, Datã e Abirão, não. Espera. Agora você vai trocar um ministério que tem mais de 50 anos de existência simplesmente por causa de um ou dois parágrafos isolados da mensagem? Tenha cuidado. Porque a tua escolha define o teu destino eterno. Você fica contra o ministério de um homem desse. Se você tiver errado, irmão, você tem que entender que não tem jeito mais. Você trespassou ali na misericórdia. Então, se você está aí me ouvindo, você vai me ouvir e você fala, gente, o que o pastor falou mexeu comigo. Eu estou aqui por motivo do meu pai, da minha mãe, eu sou amigo do pastor, eu sou vizinho da esposa do pastor, eu trabalho próximo da casa do pastor ou do meu amigo que congrega em tal lugar. Mas se o teu coração está te dizendo que se você está ali e não está se sentindo bem, saia enquanto há tempo. Jesus diz, sai dela, povo meu. Ele não estava falando só a denominação. Se você ler na tua Bíblia, você vai ver que ele estava falando da era de Laodiceia. E isso que está acontecendo é a união, é a mistura do crente manufaturado com a era de Laodiceia. Por isso que Jesus diz, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. O profeta continua dizendo aqui, ó. Eu me fui diretamente ao culto. Aí ele diz aqui, ó. Porque diria um homem uma coisa como essa quando a palavra plenamente... Agora, eu não disse que era profeta. Ele chega a dizer, né? E mais aqui na frente aqui, ele diz assim, ó. Agora, como pode alguém dizer que um homem é um profeta e logo dizer que seu ensino não é correto? É o que estão dizendo hoje, né? O irmão Branham era profeta, hoje já não é mais, né? Gente, o profeta está mostrando isso aqui, ó.
Mensagem de 3 classes de crente, parágrafo 148. Você mesmo pode ler lá. O profeta diz aqui, ó. Dizer que um homem é um profeta e logo dizer que seu ensino não é correto, se esse não é um plano para tirar o dinheiro das pessoas, então o que será? Mas a hora já está perto quando tudo isso será trazido à luz. Porém, essa é a classe de gente, o crente manufaturado, o que lhe dá palmadinha nas costas e lhe chama de irmão, tal como fazia Judas. Mas recordem, o Senhor conhecia tudo desde o princípio e ainda é igual. O profeta diz no 149, recordem, todos vocês escutando esta fita, cada um de vocês também se encontra uma destas 3 classes, correto? Cada um de vocês presente hoje e cada um dos que escutam a fita estão numa destas 3 classes. Quando chegar o dia em que eu tiver que partir deste mundo, estas fitas seguirão existindo. Correto. E cada um de vocês está num destes 3 grupos. Tem que estar neles, correto. Não podem escapar. Você está numa destas 3 classes. Irmãos, consulte teu coração. Tenha amor pela tua alma, pela tua família. Não troque um ministério que Deus levantou há muito tempo. Primeiro Deus levanta, depois surgem os personificadores. Não fique com um parágrafo isolado da mensagem que diz: qualquer homem que Deus chama para pregar o evangelho tem que pregar. Alguém fez uma pergunta para o irmão Brando se só ele podia pregar. Ele disse: não, qualquer homem que é chamado por Deus pode pregar. Pode, mas quais são as 7 virtudes? Você também tem que ter aquilo que a Bíblia chama de humildade. O próprio profeta fala que você tem que reconhecer que uma pessoa é maior do que você. Você tem que reconhecer que existe um dom, um ministério maior do que você. Deus tem nos ajudado. Deus tem nos conduzido. Senhor Jesus, que tu, ó Pai, abras a mente e o coração das pessoas. No nome de Jesus Cristo. Amém.